vejo, mas vejo já perdido, ele me achou. Senhor, nosso Deus, nosso Pai que está no céu, ó Deus, santificado seja o teu nome, Senhor. Venha a nós o teu reino, Pai eterno. Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, Pai eterno. Deus querido, Deus amado, ó Deus, por certo, Pai, o Senhor tem recebido nosso louvor, nossa adoração, nossa oferta, Pai. Agora, Senhor, queremos, Pai eterno, ouvir a tua voz, a tua palavra, Senhor, e que possamos ser alimentados, Senhor, pela tua palavra, Senhor. O Senhor disse que a tua palavra é o alimento das ovelhas, Pai, o alimento dos teus filhos, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, ó Deus, descer nesta noite, Pai, ungir a tua palavra, vivificar em cada coração, Pai, dar entendimento, Pai. Pois o Senhor disse, Pai eterno, que só o Espírito Santo, Pai, é quem pode, Senhor, abrir o entendimento para compreender as Escrituras, como o Senhor abriu dos apóstolos, Pai, para compreender que o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo era Senhor Jesus Cristo. Pai bendito, abençoa o teu povo, em nome de Jesus, amém, Senhor, amém. Aproveitar que nós estamos de pé, vamos ler a Bíblia em Apocalipse, capítulo 3. Apocalipse capítulo 3. Verso 8. Versículo 8. Conheço as tuas obras, eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar. Tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome. Amém? Podeis assentar-vos. Então, que Deus abençoe a sua palavra. Nós vamos esquadrilhar, fazer um fundamento aqui, né, da Bíblia Sagrada, né, para depois a gente prosseguir, né? Então, o pastor Davi, ele pediu para me pregar uma mensagem que eu preguei lá na casa do irmão Indalenço. Eu não sei se eu vou conseguir falar tudo aquilo que eu falei ali, né? Mas sair alguma coisa fora não vai ser. Talvez eu vou acrescentar mais alguma coisa do que eu falei ali, pastor Davi. Só mostrar alguma coisa na mensagem que eu falei, que eu não mostrei a mensagem, então eu vou mostrar na mensagem, tá bom? Então, irmãos, Deus tinha colocado aqui em Apocalipse, na era de Filadélfia, né, uma porta aberta, amém? E diante de ti pus uma porta aberta, tendo pouca força, não negaste o meu nome, amém? Então, a irmã fala na mensagem, a era de Filadélfia, que esta era da porta aberta foi a era de Filadélfia, a era de Sardes, que foi a era de Lutero, e a era dos pentecostais, que foi a era da porta aberta, a era das missões, a era que até foi inundada com homens missionários, que vieram trazer a palavra, porque eles haviam se escapado da perseguição, então eles ainda estavam tendo pouca força. Então eram os escapados, que escaparam de Lutero, amém? Quando Lutero tirou a Bíblia do Vaticano, né, que estava acorrentada numa força de expressão, né, estava acorrentada porque ela estava sendo lida só numa língua que o povo não entendia, então ela estava acorrentada. E Lutero, quando ele leu a Bíblia, ele entendeu que o justo viverá da fé, amém? Então ele saiu e pregou as 95 teses, né, ali na Alemanha, e então houve a perseguição, né? E Lutero então pegou a Bíblia, tirou ela do latim e traduziu ela para a língua alemã e deu para o povo. E o povo então passou a compreender a Bíblia Sagrada, amém? Que Deus, que não precisava de sacrifícios,
de indulgência. Tudo isso aí Lutero trouxe, deu para o povo, e Lutero então pregou a mensagem: o justo viverá pela fé. Amém? E não era por obras. Amém? Então ali começou a era da porta aberta. E ali em diante a era de Filadélfia, então veio a imprensa livre. Então começou a vir homens que fizeram missões, que traduziram a Bíblia em vários dialetos e deram para o povo. Amém? Então ali houve vários missionários, como Finney, como Moody, né, como Sankey, que foi um enviado para a cidade da China, para a nação da China, trazendo o Evangelho. Também teve William Carey, que foi enviado para a África do Sul, né, ou Davi, que foi enviado para a África do Sul. E assim, no tempo da era da porta aberta da missão, então, o mundo foi evangelizado. Certo? Mas só que o Evangelho, quando ele veio ali na era de Filadélfia, na era de Lutero, ele não veio em toda a palavra. Ele não veio no poder e manifestação do Espírito Santo. Amém? Então era a imprensa livre. Amém? Então foi ali edificado igrejas, foi edificado então seminários, e foi dado para o povo o Evangelho, mas só na forma da letra, certo? E a letra mata, e o Espírito é que vivifica. Amém? Então foi dado para o mundo a imprensa, o Evangelho livre, a imprensa livre. E a terra então foi inundado com missionários, desde a era de Lutero, de John Wesley, vindo até a era dos pentecostais em 1906, certo? Estão entendendo? Então, mas diante deles tinha sido colocada uma porta aberta. Certo? Porque eles tinham pouca força, estavam como que, diz o irmão Branham de Filadélfia, eles haviam acabado de ressuscitar, certo? Porque eles haviam, na era negra de 1000 anos de escuridão, a semente ela foi para a sepultura, 68 milhões de crentes foram para a sepultura, e o Evangelho, então, os cristãos eram a semente. E Jesus disse em São Mateus 13, que o Filho do Homem saiu a semear a semente. E a boa semente era a palavra de Deus. E mais adiante ele disse que as boas sementes são os filhos do reino. Amém? Então nas eras das trevas, então naquela era de escuridão, os cristãos foram mortos, foram ateados nas arenas, jogados nas arenas, comidos por leões, foram jogados aos fogos. Então a semente, aqueles cristãos, eles desceram para a sepultura. Amém? Mas assim como Jesus desceu para a sepultura e foi colocado o selo romano naquela sepultura, aquele selo romano não pôde conter, amém, o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Porque um anjo desceu do céu, removendo a pedra, tirando aquele selo romano. E assim também, quando os cristãos desceram na arena e foram mortos, foram para a sepultura, Jesus foi para a sepultura novamente. Mas na era de Lutero, ali então veio um brotinho, veio uma folha, era o começo da ressurreição. E eles estavam ressuscitando, e Lutero então saiu e desafiou Roma, desafiou a Alemanha com o seu evangelho: o justo viverá da fé, amém? E era apenas uma folhinha. Jesus estava ressuscitando, mas eles ainda tinham pouca força. Mas diante de ti eu pus uma porta aberta, amém? E não negaste o meu nome. O que era isto? O Evangelho estaria voltando novamente na sua plenitude, amém? Então, diz o irmão Branham, essa foi a era das missões, amém? A era da porta aberta, onde o mundo foi evangelizado, foi a imprensa livre. O Evangelho foi evangelizado através de livros, certo? De seminários. Mas não era aquele Evangelho que havia descido para a sepultura, aquele Evangelho do princípio, o Evangelho original. Não era o leão ainda, como Paulo foi o leão, a palavra original. Estão entendendo? Então, ali começou a se levantar, certo? Então diz o irmão Branham que a porta aberta, vamos falar um pouco sobre a porta. Então o irmão Branham disse: eu sempre quis saber aquele versículo de São João 10 e 17, ou João 10 e 7. Bom, pode me dar um pouquinho de água?
São João 10:7. O irmão Branham sempre quis saber. E para ele compreender aquele versículo, ele foi até, quando ele esteve na Palestina, em Jerusalém. Então, ali estava o guia, guiando o irmão Branham e outras pessoas. E ali ele estava observando um pastor, cuidando das suas ovelhas. E o irmão Branham observou, então, aquele pastor. E aquele pastor, então, ele chegou à noite, ele colocou as suas ovelhas no redil, no aprisco, alimentou elas e se assentou na porta. E ali ficou sentado na porta, certo? Então o Branham compreendeu aquela escritura, que Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, amém? E quem entrar por mim, salvar-se-á, entrará e achará pastagem, amém? Mas o irmão Branham também observou outros pastores, homens que estavam cuidando de gado, que estavam arrebanhando gado, que estavam cuidando de asno, estavam cuidando de porcos. E perguntou para o guia: e esses que são? Esses são pastores também. Daí o irmão disse: pastores? Eu pensava que pastores só cuidava de ovelhas. Não. Aqui, irmão, aqui, quem cuida, eles também são chamados também de pastores. Mas o irmão observou que quando chegou a noite, eles levaram também, assim como o pastor, os seus gados, seus asnos, para o aprisco. Mas alimentaram eles e voltaram e foram para a sua casa. Certo? Mas Jesus Cristo não é assim. Amém? Ele coloca nós para dentro e fica na porta. Amém? Então o irmão Branham fez uma oração e disse: ó Senhor, quando chegar a noite, eu quero estar em segurança no teu aprisco. Amém? Então não se preocupe, Jesus está às portas. Amém? Ele está cuidando de nós. Amém? Jesus, ele está cuidando, e ele nos deu nesse tempo, deu-nos pastores verdadeiros, amém? Como ele deu para a igreja do princípio, ele disse: Pedro, apacenta minhas ovelhas, amém? Então Pedro, ele apacentou as ovelhas, e ele se colocou na porta também, por quê? Porque o sumo pastor estava nele, amém? Ao ponto que quando chegou a hora de tomar uma decisão, amém? E ele ficou na porta, e então foi a crucificação também com o seu Senhor, amém? Então conta a história, o irmão diz que conta a história, que uma vez Pedro estava andando, e ele viu o Senhor, Jesus Cristo, e ele perguntou para ele: Senhor, onde tu vais? E ele disse: eu estou indo para ser crucificado novamente. E alguns dias depois, Pedro foi crucificado. Amém? Onde que ele estava? Ele estava dentro de Pedro. Senhor, mas então me crucifique de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de ser crucificado com o meu Senhor. Então naquela era ali, Deus tinha dado pastores verdadeiros. Amém? E a Bíblia diz em Atos capítulo 20: olhai por vós e por todo o rebanho, que o Espírito Santo constituiu bispos, pastores, para apacentar a igreja que ele comprou com seu próprio sangue. Amém? Então Deus naquela era havia dado pastores que ficaram na porta, amém? Que ali defendiam o rebanho. E Jesus diz que aquele que não é pastor, que é mercenário e não tem cuidado das ovelhas, ele viu o lobo e foge, porque é mercenário, não tem cuidado das ovelhas. Quando ele vê o pecado entrar na igreja, quando ele vê o mundanismo entrar na igreja, e ele quer pregar, mas se ele pregar, ele é assalariado, ele vai ser tirado do seu cargo. Então cuidado das ovelhas. Mas Deus naquele tempo deu pastores verdadeiros que se colocavam na porta, e quando o diabo vinha entrar nas igrejas, eles estavam ali para denunciar, para dizer que era Satanás, que aquilo era o do diabo, amém? E Deus nesse tempo tem nos dado verdadeiros pastores, amém? Deus nesse tempo tem na terra verdadeiros pastores. Então coloquei diante de ti uma porta aberta. Diz irmão Branham que ali, essa porta aberta diante deles, diz irmão Branham que estava entre Filadélfia e Laodiceia. Não foi na era de Filadélfia, porque na era de Filadélfia diz ali que eles ainda batizavam em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E eles criam
em uma trindade ainda. Então, diante deles, foi colocada uma porta aberta. Então, dizer, irmão, o que era isto? Era que a deidade, a verdadeira deidade estava voltando de volta. Amém? O mensageiro estava na terra para trazer a verdadeira deidade, o batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Porque nas eras se havia perdido, como lemos em Apocalipse 3, na primeira era, no versículo 1, diz ali que trabalhaste pelo meu nome. Na era de Paulo, trabalhaste pelo meu nome e não te cansaste, certo? Quando chegou na era de Pérgamo, no capítulo 3, o verso 14 ou 18, diz ali, retens o meu nome, certo? Então até a era de Pérgamo, o nome, que a era de Éfeso do ano 53 ao ano 170, do ano 170 até o 606, e do ano 606 até aproximadamente quase 1000 anos, daí entrou a era de escuridão. Então o nome havia sido negado no ano 325, certo? Mas até o ano 600, na era de Pérgamo, eles retinham o nome ainda. Mas a trindade já estava na terra, ela estava avançando. A verdade do batismo havia sido tirada no concílio de Niceia, e ali não havia, naquele concílio desceu homens, diz irmão Brana, naquele concílio que foi chamado todas as igrejas, e diz irmão Brana, na mensagem, a revelação de Jesus Cristo, que nós teremos outros concílios nesse tempo, como tendo, e estão sendo chamados pastores, mas nenhum pastor da mensagem ainda foi num concílio desse ainda. E haverá outros concílios. No concílio de Niceia, no ano 325, diz irmão que desceu homens, mal vestidos, homens que foram reprovados porque pregavam a palavra. Desceu homens vestidos de peles de ovelhas, ali naquele concílio, e as suas bocas foram tapadas, porque eles ainda conservavam o nome, certo? Então quando chegou na era dos 600, então o nome que estava avançando, a trindade estava avançando, e aquela verdade de que Jesus era o único Deus verdadeiro, que o batismo era em nome do Senhor Jesus Cristo, estava se reduzindo, estava se apagando, até o ponto que chegou na era de Sardes, no capítulo 3, na era de Sardes diz, ao anjo da igreja que está em Sardes escreve, isto diz aquele que tem as 7 estrelas na sua destra, e os 7 Espíritos de Deus, e disse, e que tens o nome de que vive e está morto. Então eles não tinham mais o nome do Senhor Jesus Cristo, eles tinham vindo nome de denominação, eu sou luterano, eu sou wesleyano, eu sou católico, eu sou metodista. Então eles tinham o nome de que viviam e estavam mortos, porque o nome que dava vida havia sido tirado de cena, e a vida só veio através do batismo em nome do Senhor Jesus Cristo. Arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome do Senhor Jesus Cristo para perdão do pecado, e recebereis a vida eterna, o Espírito Santo. Amém? Então a vida havia sido tirada, por quê? Porque o nome havia sido tirado, e Deus só reconhece o nome, amém? Que é o Senhor Jesus Cristo. Então a verdade havia sido reduzida, agora eles vieram o nome de denominação, como vemos hoje. O que você é? Você é um cristão? Eu sou assembleano. Tens o nome de que vive e está morto. O que você é? Eu sou adventista do 7º dia. Tens o nome de que vive e está morto. Um dos nomes mais bonitos de uma denominação. O que você é? Eu sou a igreja dos apóstolos dos santos dos últimos dias, os mormons. Tens o nome de que vive e estás morto. Certo? Por quê? Por qual foi o batismo que eles efetuam? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Certo? Então nesse batismo vai trazer o quê? Vai trazer o homem do pecado. Certo? Vai trazer o mistério da iniquidade. Porque o mistério da piedade, Timóteo 3,16, grande é o mistério da piedade. E havia também o mistério da iniquidade. Certo? Então, através desse nome da trindade, foi trazido para dentro o espírito do anticristo. O antipalavra estava contra Cristo, dizendo que tudo que está contra Cristo é anticristo, é antipalavra, certo? Então,
nesse tempo, dizendo, graças a Deus, no tempo da tarde haverá luz, amém? E a verdade tem sido trazida de volta, amém? Porque Deus, Ele não pode falhar, Ele cumpre a sua palavra, certo? Deus disse que cumpriria a sua palavra, passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar, certo? Então Deus, durante as eras, Ele não estava operando na sua plenitude. O Espírito Santo desceu em Pentecoste, mas no ano 600 diante ele foi tirado, ele foi para a sepultura. E com Lutero foi apenas uma folhinha. A vida estava voltando, mas não estava a vida completa ainda. Quando veio João Wesley dizendo na obra-prima, foi o talo. Quando chegou na era dos pentecostais, o avivamento da Rua Azusa, quando cai aquele poder sobre aquele cego na Rua Azusa, então foi a casca, foi o Espírito Santo, mas numa forma de dons. Era apenas a casca, era a cobertura, mas o grão estava vindo, amém? Mas não era o grão ainda, certo? Então o Espírito Santo não estava na terra. Mas o Espírito Santo não agiu durante 2000 anos. Que ele agiu, mas não na sua plenitude, porque ele estava preso, como dizem nas festas trombetas, ele estava preso sob dogmas e credo, e o Espírito Santo mesmo não podia avançar, não podia atravessar, porque o Espírito Santo só vem quando é a sua palavra, ele só reconhece a sua palavra, e quando nós aplicamos a sua palavra, o Espírito Santo vem. Mas diz a humana que no tempo da tarde haveria um mensageiro que traria uma mensagem, que traria a palavra, e o Espírito Santo, ele regressaria de volta para a igreja, ele mesmo, amém? Então, irmãos, Jesus disse, Apocalipse 1, eu sou o primeiro e eu sou o último. Obra-prima, eu tenho aqui tudo anotado aqui nessa mensagem, não vou ler para não tomar tempo, certo? Obra-prima, finalzinho da obra-prima, o irmão diz, eu sou o primeiro e o último, eu sou o alfa e o ômega. Dizer, irmão, ele não falou nada do meio. Ele não falou que era Lutero, ele não falou que era Wesley, ele não falou que era pentecostal. Não, eu sou o primeiro, o grão, que Jesus disse em São João 12, quando os gregos vieram para ver Jesus, Senhor, queríamos ver a Jesus. E quando Filipe levou eles até Jesus, Jesus disse, se o grão de trigo cai na terra não morrer, ele fica só. Mas se ele morrer, dá muito fruto. Então ele era o grão do trigo, certo? E aquele grão de trigo que estava dentro dos apóstolos, dentro dos filhos de Deus, 68 milhões de crentes que foram mortos, Deus, o trigo estava dentro deles. E eles foram para a sepultura. E nas eras das trevas, então, o Espírito Santo ficou preso. Porque havia só credos e dogmas, tradições de homens. Tiraram toda a verdade da Bíblia, porque Deus e a sua palavra é uma coisa só. Amém? No princípio era o verbo, no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. E a palavra se fez carne e habitou entre nós. Amém? Então a palavra havia sido tirada e colocado no lugar da palavra um substituto, credos e dogmas e tradições de homens. Então o Espírito Santo estava preso. Amém? Estava preso, não podia entrar na igreja. Certo? Então eu sou o primeiro e o último. Ele não falou nada do meio. Ele disse que não era Lutero, que não era folha. Certo? Porque não era o grão. Lutero foi a folha, não foi o grão. João Wesley, a era de Filadélfia, foi o talo, não era o grão. Mas o grão estava vindo ali, estava ressuscitando. Certo? A vida estava passando por ali. Quando chegou os pentecostais, naquele avivamento do batismo do Espírito Santo em forma de dons, porque não era ainda o verdadeiro batismo do Espírito Santo. Certo? Porque na mensagem, Senhor, esse tempo, diz que um dos mistérios que seria revelado nesse tempo seria o batismo do Espírito Santo sem sensação, mas a própria pessoa morando no indivíduo. Certo? Era um dos mistérios. Então eles estavam ali. Era a casca. Estava cobertando o grão. Certo? Não era ele ainda. Certo? Não era o grão ainda. Certo? E o irmão Branham falou na mensagem, reconhecendo do seu dia sua mensagem, o irmão falou que quando a fotografia da lua, bater a fotografia da lua,
Ali quando o Papa entrou, e houve escuridão total, e o irmão Branham colocou ali um pontinho branco, ele colocou, mas ele disse que na lua mesmo não havia uma claridade sequer, era completamente escuridão, apostasia. Daí diz o irmão Branham assim, será que o último eleito tem entrado? Tem saído? Algum dia eu vou pregar algo sobre isto. Então na era de, tentando, na mensagem, fazendo uma obra para Deus fora da sua vontade, o irmão diz assim, que Laodiceia acabou, o último grão tem saído, certo? Porque o irmão era um grão, foi o primeiro grão amadurecido, e ele foi o último de Laodiceia que saiu, certo? Quando eles colocaram ele para fora, Jesus foi colocado para fora, mas Jesus estava onde? Jesus não estava no ar, Jesus tinha que estar alguém. Amém? Então na era de Laodiceia, o irmão Branham, que tinha o Espírito Santo da plenitude, ele foi chutado para fora, certo? Foi chutado para a palavra, foi chutado que ele pregava, ele disse assim, eu não consigo mais entrar na África, na Alemanha, eles não deixam mais eu entrar, porque não é por causa de mim, é por causa da palavra que eu estou pregando, certo? Então Jesus está do lado de fora, não estava dentro, certo? Então ele é uma pessoa, diz na mensagem, o primeiro selo, ele diz assim, eu sempre pensava que o Pai, Deus, ele estava de bem comigo, me amava, mas que o Espírito Santo, sim, isso, exatamente, que Deus estava bravo com ele, que o Jesus Cristo amava ele. Daí ele descobriu, é a mesma pessoa, certo? É a mesma pessoa. Na pergunta e resposta, na mensagem, agora eu vou ter que usar o óculos. Na mensagem Espírito de Verdade, o irmão diz, agora ele tem uma pessoa hoje, e esta pessoa é esta da cerca do qual acabamos de ler. O Espírito Santo, ele é a pessoa de Deus enviou, certo? No parágrafo 26, o irmão diz, e agora? Ele disse aqui, mas quando ele, o irmão tinha citado São João 14, quando ele, o Espírito Santo vier, ele vos guiará em toda a verdade. Mas quando ele, o Espírito Santo vier, agora, alguém disse, isso tem sido algum tempo atrás, falando disso para mim. O Espírito Santo, irmão, é na verdade a sua mente. Você pensa, esse é o Espírito Santo. Então o irmão responde, isso tu colocaria o Espírito Santo como um pensamento. Mas a Bíblia diz, quando ele, e ele é um prenome pessoal, vê? Quando ele, a pessoa, o Espírito Santo. Amém? Então perguntaram para o irmão Branham, pergunta e resposta sobre selo. Perguntaram para o irmão Branham, se Deus é uma pessoa, se Deus, o Espírito não, vamos diferir, vamos separar, certo? Se Deus, que é o Espírito, é uma pessoa, perguntaram para o irmão Branham, certo? Porque como ele poderia falar consigo mesmo, tá certo? Eu acabei de explicar isso. O irmão Branham começa a falar com um irmão na congregação. Creio que o irmão tem o batismo do Espírito Santo. Esse irmão, o irmão Sinico, foi o que fez a pergunta para ele. Não tem irmão? O irmão poderia se levantar só por um minuto? O irmão afirma que ter o batismo do Espírito Santo, o irmão diz, sim, Senhor. Eu afirmo também, diz a irmã. Então, que é isso? Então, não afirmo ter os poderes em mim mesmo para revelar esses mistérios. Não tenho poder de curar os enfermos, é Deus. O irmão continua a falar com o irmão na congregação. Creio que o irmão é um ministro. Se não estou enganado, o irmão é de Arkansas. Muito bem. Agora, no irmão tem esse dom, é para pregar o evangelho. No comum, o irmão foi criado numa fazenda, e nas proximidades assim, o irmão simplesmente não sabia nada a respeito, mas algo entrou no irmão para pregar o evangelho. O irmão não afirma que isso seja de si mesmo, de modo algum. Esta é outra pessoa, da desumbana, chamada Espírito Santo. Amém? Então, você vai na revelação de Jesus Cristo, o irmão sempre disse que o Espírito é uma pessoa, porque ele é uma personalidade. Na mensagem, quem é esse Melquisedeque, o irmão disse que o Espírito Santo não é um vento, ele é um ser, ele tem uma personalidade.
certo? Então o Espírito Santo, irmão, ele não estava na igreja, por quê? Porque ele havia chutado para fora durante as eras, certo? E ele havia voltado. Então, filho do homem quando esteve na terra, o desvelar de Deus, parágrafo 61, filho do homem quando esteve na terra, ele não falou que era filho de Deus. Filho de Deus durante as eras, 2000 anos, o Espírito, certo? No milênio, filho de Davi, você lê ali 61, parágrafo 71, no milênio, filho de Davi, mas no entre-meio, entre filho de Deus e filho de Davi, certo? Ele desceria como filho do homem, certo? Então, durante as eras, ele foi o que? Deus, filho de Deus, o Espírito, certo? Ele havia regressado. Então, a irmã diz que, na mensagem da revelação de Jesus Cristo, quando Jesus se fez carne, ele estava aqui e ele disse, eu vim de Deus e volto para Deus, certo? Diz a irmã, ele voltou, ele regressou à sua condição original. Ele voltou a quê? A ser a coluna de fogo. É o que ele era antes de se fazer carne, certo? E aquele coluna de fogo era o anjo do pacto. Era nosso Senhor Jesus Cristo. Quando João, em Malaquias 3, ele diz, eis que eu vos envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, o anjo do concerto, a quem vós desejai. Eis que vem, diz o Senhor dos exércitos. Então aquele anjo do concerto, que era coluna de fogo, estava numa carne ali, e João apresentou ele, certo? Era o anjo do pacto, nosso Senhor Jesus Cristo. Quando você vê a entrevista do irmão Brana, ali com aqueles irmãos ali, no fundo, clamo fundo, ele olha para a foto e disse, esta é a foto, irmão, foi tirada, esta é a coluna de fogo, este é o nosso Senhor Jesus Cristo. Certo? Então a coluna de fogo era o Senhor Jesus Cristo. Então o verbo se fez carne e habitou entre nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. São João 14, Jesus diz, São João 1,18 diz que Deus nunca foi visto por ninguém, mas o Filho unigênito que está no seio do Pai, este o fez conhecer. Então Deus, Jesus, ele nunca veio dar a conhecer o Filho, ele veio dar a conhecer o Pai, para ver como é que o Pai era. Como é que o Pai era? Era um homem. Amém? Deus era um homem, mas na sua condição original, onde é que ele habita? Ele habita numa luz, na coluna de fogo. Então ele se fez carne, mas quando ele morreu, ressuscitou, ele voltou à sua condição original, voltou ao Pai, voltou ao Logos, à coluna de fogo. E quando ele desceu em Atos 9, depois de 10 dias, ele se encontrou, ou 10 dias foi descido o Espírito Santo. Em Atos 9, Paulo já havia passado muitos anos, ele se encontrou com Paulo no caminho de Damasco. E Paulo caiu ali sobre a terra e disse, Senhor, quando ele viu aquela luz, Senhor, quem és tu? O que é que ele disse? Eu sou Jesus, o Nazareno. Ele regressou à sua forma original. Certo? Então muitos perguntam, então e aquele corpo? Não, irmãos, ele voltou à sua forma original, ele muda de forma. É Deus imorfo mudando constantemente. E então, no rapto, nós vamos ver ele no corpo, porque ele se transforma, certo? Mas naquela condição que ele está, como diz a Urbana, ele subiu num corpo físico, não é esta carne aqui, porque carne e sangue não herdam do reino dos céus, nem a corrupção herda a incorrupção. Então ele subiu naquele, era um corpo, era uma imagem, era a mesma imagem, mas ele estava naquela luz, na coluna de fogo, certo? E quando ele regressou, ele era a coluna de fogo, a sua originalidade. Voltou ao original, voltou ao Pai. Eu vim de Deus e volto para Deus. Certo? Então, durante as eras, ele estava como Espírito. Certo? Estava como Espírito. Então, através de Lutero, de John Wesley, foi dado o Evangelho através da imprensa livre, de livros, de missionários, e assim por diante, de construções de igreja, mas nunca foi o Evangelho pleno. Mas quando o irmão Branham estava na terra, certo? Quando ele foi na África, e ali então, ele via aqueles missionários pregando para aqueles hindus ali, aqueles africanos, e as pessoas não eram convertidas. Às vezes tinha missionário 20 anos ali, 10 anos, e convertia uma alma só. Mas quando o irmão Branham chegou ali, e então ele trouxe o Evangelho no poder e demonstração do Espírito Santo. E ele falou com aqueles homens, os medos persas, diz Urbana, que eles vieram da Babilônia, aqueles hindus, que são mesmo descendentes de Abraão.
cujas leis não podem ser mudadas. Então, os missionários estavam ali, mas não podiam demonstrar aquele sinal do Messias, por quê? Porque o evangelho deles era só a imprensa, é a forma de livro, certo? Mas quando o irmão Branham ele estava ali, ele trouxe o evangelho não só em palavras, mas em demonstração de poder do Espírito Santo, amém? Por quê? Porque a Deus, o Filho do Homem, havia descido, amém? Então quando ele estava ali numa reunião, ele desafiou aqueles hindus, se Jesus Cristo estava vivo, se Jesus Cristo havia ressuscitado dos mortos, ele faria os mesmos sinais, faria as mesmas obras, amém? E os hindus disseram que creriam nisso, porque eles conheciam a Bíblia, eles conheciam, foi dado um Novo Testamento para eles, e eles conheciam que Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço, e maiores do que essa fará, porque eu vou para o meu Pai. Mas não, então eles é difícil de crer, por quê? Porque o Evangelho não havia sido demonstrado em poder, certo? Mas quando o irmão estava ali na Índia, então na fila de oração, o irmão conversou com aquela mulher, e disse para ela, você tem lido o Novo Testamento? E você leu onde Jesus disse que aquele que crê em mim fará as obras que eu faço? E se você crê que Jesus Cristo está vivo, que Jesus possa te curar, você aceitará Ele? Ela balançou a cabeça. E o irmão estava falando de muitos intérpretes. Então, o irmão diz que, de repente, o irmão diz, você tem um marido que tem um bigode. E você esteve hoje no consultório. E você está com um problema no seu quadris, um quisto. E ela acenando, certo? Então na mesma hora ela viu aquele sinal do Messias. 10.000 almas deram a sua vida a Jesus Cristo, amém? Então aqueles missionários que estavam na Índia, 20 anos, 30 anos, uma alma conversa, e o irmão em 10 minutos. Quando Deus mesmo desceu. Amém? Então o irmão fala na mensagem, a estreita a porta, numa igreja, chamaram Billy Graham, e Billy Graham veio e pregou um evangelho glorioso, poderoso, mas quando ele saiu, foi uma tristeza total. Chamaram Oral Roberts, e Oral Roberts veio e pregou uma mensagem poderosa, e quando ele saiu, dívidas para a igreja pagar, hotéis caríssimos, que ele só se hospedava em hotel caríssimo. Chamaram o Telly Osborne e a igreja ficou endividada. Mas disse aquele homem para a irmã Umbanda, quando você veio aqui, aleluia, quando você saiu, ali a multidão saiu, haviam cadeiras deixadas ali, haviam muletas deixadas ali, porque desta vez não foi o homem, foi Deus que desceu, amém? Deus desceu, o Espírito Santo, Ele mesmo desceu, amém? E diz irmão na mensagem, eventos modernos, esclarecido por profecia, que está prometido nesse tempo do fim, antes que vemos Jesus Cristo no rápido, no seu corpo, está prometido da plena pessoa descer nesse tempo em carne humana, amém? Diz irmão Branham também na mensagem, ouvi, mas agora vejo, vemos Jesus retornando à terra no nosso meio, em carne humana, amém? Por quê? Porque Deus mesmo desceu nesse tempo, amém? Festa das trombetas, diz irmão Branham, que o Evangelho, ele fez o percurso como sol, o percurso dele como sol, certo? Então o Evangelho, ele caminhou com o sol, então o sol ele vai, ele nasce, e ele vai, passa pela Alemanha, cruza o mar Mediterrâneo, vai para a Inglaterra, e depois ele se esconde lá no Oriente, e ele volta novamente ao seu mesmo lugar. E diz irmão Branham, nesse tempo, que o mesmo Evangelho, festa das trombetas, o mesmo Cristo, a mesma palavra que se fez carne no Oriente, tem se feito carne no Ocidente, amém? Por quê? Porque o Espírito Santo desceu, mensagem, pergunta e resposta sobre o selo dos irmãos Branham. No finalzinho, diz o irmão Branham,
O Espírito Santo está descendo do céu sobre o sangue que foi derramado no nosso meio, feito carne em seres humanos. Amém? Então, a mensagem de Jeová é a mensagem Abraão restaurado, parágrafo 100. Deus é Jeová hoje na minha carne. Mensagem, o sinal, o super sinal, dizendo lá no finalzinho, ele disse que o espírito do anticristo é o que nega que Jesus veio em carne. Dizendo então, e o Espírito Santo está negando, o Espírito Santo está negando hoje que Deus, que Jesus Cristo veio na minha carne e na sua carne. Certo? Esse é o Espírito Anticristo, que nega, não é possível. Não, Deus só veio em carne e foi em Jesus. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Não, irmão, estava prometido, porque nós só vamos ver aquele corpo mesmo. Jesus, como diz na mensagem, alimento espiritual. Se ele aparecesse naquela figura de Hoffman, Jesus aos 33 anos, eu não acreditaria. Porque Jesus disse, São Mateus 21, Lucas 21, que assim como o relâmpago que sai do Oriente e se mostra até o Ocidente, assim será a vinda do Filho do Homem. Deus em carne no homem. William Branham não era Deus, certo? Não era Jesus Cristo, mas aquele que estava nele era Jesus Cristo. E ele disse, não fui eu que parei o sol, foi ele. Não foi eu que criei aqueles esquilos, foi ele. Não foi eu que deu vida ao menino de Finlândia, foi ele. Não fui eu que dei vida àquelas 2 filhos da irmã Rádio, foi ele. Mas Deus tinha que ter um homem na terra. E a maior dificuldade, diz o irmão Moura, que Deus tem, foi poder achar um homem que ele pudesse entrar e habitar completamente. E a dificuldade desta hora, pastor Davi, que Deus está tendo, é para fazer com que sua igreja pare, não se mude, mas fique plantada. Deus levou tanto tempo para fazer com que Liobrana se estabelecesse na cidade de Tucson, porque ali é que ele usa ele, e ele passou por muitos vales, perdeu sua mulher, perdeu seus filhos, porque ele não queria parar. E a sua dificuldade de Deus é tomar um homem. E nesta hora de rápido, irmãos, quando Laodiceia, quando as trevas estão invadindo a terra, e há vozes na terra, a voz da política, a voz da religião, a voz da internet, a voz do celular, e não temos tempo para escutar a sua voz, mas o irmão Branham pregou escutando a sua voz. Então nós temos que aquietar para que Deus possa entrar e nos formar e gerar o Filho dentro de nós. É o maior trabalho que Deus tem nesta hora. Quando Laodiceia tem prazeres, uma mesa farta, mas tem uma coisa: Deus terá uma igreja. Deus terá um povo onde Deus habitará em carne nesta hora. Amém? Então o Espírito Santo, Ele mesmo veio nesse tempo. Amém? E diz a Bíblia, em Marcos 14, que o reino do céu é semelhante a um homem que foi embora e deixou um vigia para dizer a hora que ele viria. Certo? O evangelho foi assim, ele foi embora, mas ele deixou um vigia para dizer que hora que ele estava voltando. Certo? Desombando na mensagem, sente dela o que será da noite. E ele tomou Isaías e disse, guarda o que será da noite. A noite vem. Laodiceia veio. Desombando na mensagem, homens em prisão. Quando aquele homem saiu gritando que o inimigo está vindo, a meia-noite está quase chegando. Mas o irmão Branham clamou, eu clamo, o inimigo já está aqui. A meia-noite já está sobre a terra. A escuridão está invadindo a terra. Irmãos, nesta hora,
Então Deus está às portas, e Ele deixou um vigia, como Ele deixou uma estrela d'alva. Aquele que vencer, lhe darei a estrela da manhã. A estrela da manhã é a estrela d'alva, é a que percursa a vinda do sol. E quando chega às 4 da madrugada, a estrela está com seu fulgor tremulando, porque o sol está vindo. E nas 4 horas da madrugada é quando as trevas se reúnem, é quando a escuridão mais está sobre a terra, mas a estrela d'alva está ali. E o irmão Bano estava nas matas caçando, ali à beira do fogo, e ele olhou a estrela d'alva, e ela estava brilhando, e ele começou a conversar com ela. Eu sei porque você está brilhando, é porque o sol está vindo, o dia está vindo. E ele começou a dizer: por favor, não vá embora. O dia está quase chegando. E muitos foram embora. Quando a irmã disse que em 77 Jesus viria. E eles então não veio, se desviaram, venderam suas fazendas, não é, irmão Carlos? Muitos se desviaram. Mas a Bíblia diz, irmão, que se Jesus não cumpriu a sua palavra, ele é mentiroso. E ele diz que a geração que visse Israel voltar para a sua terra, aquela geração não passaria. E diz o irmão na mensagem, infalíveis palavras do Deus vivo, suas infalíveis promessas. Ele disse, quando Jesus disse isso, ele não falou para a sua geração que ele estava. Ele não falou, ele falou para a geração que visse Israel, a figueira brotar. Certo? Agora presta atenção. E o irmão dizia, uma geração é 40 anos. E do dia que Israel se tornou nação, 1948, até 40 anos, Jesus vem. Então, se ele não cumpriu isso, irmão, a Bíblia é mentirosa. Certo? Mas como é que era a vinda? A vinda do Filho do Homem. Não era o rapto, irmãos. Era a vinda do Filho do Homem. Assim será como a vinda do Filho do Homem, não o rapto. Certo? Onde as pessoas se confundem. Certo? Não o rapto. O rapto é a segunda vinda, mas é o término da segunda vinda. Certo? Então diz, irmão Brana, que se Jesus não cumpriu isso, se Jesus não veio, porque daria de 48, não foi a geração nossa, irmão, que viu Israel brotar. Foi a geração que viu Israel brotar, quando eles voltaram para Israel, 48. Eu nasci em 62, eu não vi Israel brotar. Certo? Nenhum de nós aqui viu, acho que Israel brotar. Certo? Foi a geração que viu Israel brotar. Diz a irmã aqui na mensagem, Abraão e a sua semente depois dele. Diz a irmã assim, ó, a geração, esta geração, a geração que o irmão estava vivendo, 61, certo? Em 61. Então até 40 anos daria 88, Jesus teria que vir. Certo? Mas quando é que ele veio? Ele veio em 63. Quando ele desceu, certo? Vamos ver se ele desceu ou não desceu na nuvem. Porque o irmão viu ele. O irmão viu Jesus quando ele era um garoto, estava no campo de Artemísia orando pelo seu pai. E Jesus apareceu ali para ele. Foi certo? Jesus apareceu para ele ali. Certo? E ele viu Jesus ali. Ele viu Jesus ali, olhando para outro lado, suspenso no ar. E ele começou a se beliscar, a se morder. Será que é uma visão isso? Será que eu estou vendo uma visão? E ele começou a fazer para ver se Jesus olhava para ele. Daí quando ele disse, Jesus! E Jesus se virou para ele. Ele disse, irmãos, foi como se o mundo virasse ao reverso. Seu olhar, amém? E eu caí, e me levantei no outro dia, todo molhado. Por causa da neblina, por causa da cerração, certo? Então aquele mesmo Jesus, diz irmão Brana, na mensagem alimento espiritual servido do tempo. Ele viu ele quando foi 33 que ele viu ele, certo? Então nós vemos 7 anjos, e diz irmão Brana, várias mensagens, mas que ali vemos Jesus olhando para baixo, certo? Então diz irmão Brana, o que eles chamaram Noé um fanático? Vamos ver se é aqui mesmo. O que eles chamaram Noé um fanático? Vamos ver se é aqui mesmo. 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 Vamos ver se
certo? A primeira vez que eu vi, ele parecia a cabeça de Ófima. Foi a primeira vez que ele viu a Jesus ali, certo? Aquele campo de Artemísia. Ófima, nunca tinha visto isso antes. E no tabernáculo Bilissudai, anos mais tarde, eu a vi. E na minha casa nunca esteve sem um desses quadros, certo? Então aqui nos céus, dizendo que o próprio Deus que eu vi nesta visão aqui, só um rapazinho, aqui onde essa escola se encontra, era uma escola onde ele tinha essa aparência. E aqui no céu, 33 anos mais tarde, declarou isto, que ele é a verdade. Essa é a sua aparência, não algo místico, uma ideia de alguém. Amém? Então eu digo assim, ó, os anjos formaram a sua cabeleira, mas eu podia ver a sua barba preta. Nós não vimos, mas a humana via a sua barba preta. Ele estava de pé ali, olhando para baixo. Certo? Era a sua aparência de Ófima, certo? Então Jesus, ele veio, irmãos. Ele veio como filho do homem. Daí a pessoa vai, então eu vou para o mundo porque Jesus veio, não adianta mais. Não, irmão, Jesus veio como filho do homem. Antes do rapto. Nós estamos esperando o rapto. Ele veio para quê? Para nos preparar, para nós se encontrar com aquele corpo. Estão compreendendo, irmãos? Certo? Ele veio como filho do homem. E quando o humano estava na terra, o que é que ele fez? Ele fez o sinal do filho do homem. Dizendo, humano, em várias mensagens. Os judeus esperaram por 4.000 anos a vinda do Messias. E ele veio para os judeus. E nós temos esperado ele por 2.000 anos. Certo? Daí o irmão começa a conversar. Mas se ele prometeu que faria as mesmas obras. Ele prometeu que, como foi nos dias de Sodoma e Gomorra, será a vinda do Filho do Homem. Certo? E o irmão deu o sinal do Messias. Como é que o Messias era? Ele revelou o segredo do coração de Natanael. Ele revelou o coração da mulher em Samaria. Certo? Daí quando ele começou a fila de oração, justamente estava uma mulher ali. Ele disse, eu não sou ele. E nem você é ela. Então a irmã revelou o segredo do coração dessa aqui, ó. O Filho do Homem há de se manifestar nesses últimos dias. Amém? Então, irmãos, nós temos uma mensagem que nos prepara para o arrebatamento. Amém? Então é de nós nos agarrar com ela. E a estrela da alva está brilhando. Está apontando que o sol tem chegado. Porque às 4 horas da madrugada é quando o sol está vindo, não está aparecendo ainda. Mas o sol está vindo, certo? E a estrela da alva está ali para apontar a chegada do sol. Certo? E o humano estava na terra para captar a vinda daquela pedra, daquela pessoa. E assim como João estava na terra para precursar a primeira vinda, tinha que ter um homem na terra para precursar a segunda vinda. Na mensagem aberta diz a irmã humana que o mensageiro estará na terra no tempo da sua vinda, assim como João. Então as pessoas podem dizer, não, mas isso será quando a irmã humana ressuscitar. Que daí ele vai estar na terra. Então vamos para o livro Mensagem Dores de Parto. O irmão está pregando e o irmão diz assim, eu o vejo agora. E o irmão pergunta e ele mesmo responde, irmão, você o vê? Sim, assim como João. Certo? Porque tinha que ter um na terra, irmãos, um precursor, uma estrela da manhã e uma estrela do anoitecer para apontar a vinda dele. Certo? Então o irmão pegou a meia-noite, está aqui, mas o tempo caminhou, certo? E às 4 horas da madrugada é quando todas as trevas, urbana, é nessa hora que os concílios estão se ajuntando, é quando o concílio mundial de igreja está se juntando, o Papa está se ajuntando, as Assembleias de Deus estão se ajuntando, os metodistas, os luteranos estão se ajuntando, as trevas estão se juntando para quê? Para deter a chegada do sol, certo? Para deter a chegada do sol. Mas assim como a estrela está dizendo, não vá embora, não te detenha, logo o dia chegará, amém? Então nós estamos nesta hora, e ele já apontou que a estrela ela veio, que o dia amanheceu, e ele pregou a mensagem ao nascer do sol. Então o trigo já saiu da casca, está saindo, e está agora na presença do sol, para amadurecer. Nós estamos agora, irmãos, na presença do sol, porque o sol já veio. Certo? E quando o sol veio, Malaquias 4 diz que aquele dia veio ardendo como forno, e todo aquele que comete impiedade será como estopa, como palha naquele dia que farei, diz o Senhor dos Exércitos, de sorte que não deixará nem raiz nem ramo, mas para vós que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo de suas asas. E quando a irmã pegou a mensagem do sentinela, ele estava curando os enfermos, e ele citou essa escritura, certo?
salvação, cura, debaixo das suas asas, certo? Por quê? Porque Deus, o sol estava ali, a águia estava ali, trazendo salvação debaixo de suas asas, curando os enfermos, dando vida para os enfermos, curando os seus corpos. Mas agora, irmãos, nós temos uma coisa maior, porque todos aqueles que foram curados no mistério do irmão Branham deixaram ele, certo? Mas agora nós temos uma coisa maior, que é a palavra, porque o precursor foi a vinda da palavra, ele queria trazer a palavra, a vinda de Cristo, a palavra é o que nos prepara para o arrebatamento, amém? Então é hora de nós ficarmos firmes, não olhar nem para um lado para o outro, mas olhando para Ele, para a palavra, porque é ela que nos preparará para o arrebatamento. Então é hora, irmãos, de nós ficarmos parados, mas o diabo não deixará nós parados. Ele trará tudo quanto é coisa para tirar a atenção nossa do que nos foi enviado. Mas Deus, Ele quer uma pessoa, Ele quer uma igreja que se pare, amém? Aonde Ele possa tratar, amém? Mas que Deus vos abençoe, amém, irmãos? Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.